Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech e olha só, a partir de agora você vai poder acompanhar aqui um bate-papo que eu fiz com o Lucas do canal Peperaio Hardware, onde a gente falou sobre o mercado de hardware de uma forma geral, a gente falou sobre PCs para games, placas de vídeo, Intel versus AMD, enfim, um bate-papo bem interessante com assuntos bem bacanas, todos relacionados a hardware de uma maneira geral. Então, se você quiser acompanhar o bate-papo, fica ligado aí, acompanha essa conversa que com certeza você vai aprender alguma coisa interessante. Como todo bom papo entre dois entusiastas, é lógico que o vídeo ficou enorme. Isso que eu cortei algumas coisas aí para sintetizar um pouco mais para vocês. Mas de qualquer forma, aqui logo abaixo na descrição do vídeo tem o tempo das perguntas que eu fiz com a resposta do Lucas logo na sequência. Então tem o tempo, um índice, digamos assim, para você pular para uma parte específica do vídeo, caso você não tenha condições de assistir completo agora. Mas faz uma forcinha, assiste o vídeo na íntegra que você vai gostar com certeza. E aqui na descrição do vídeo tem também o link para o canal do Lucas, o canal Peperaio Hardware. Se você não conhece ainda, vai lá, acessa o canal do Lucas, dá uma conferida no conteúdo dele e se inscreve lá no canal dele para dar uma força, porque o trabalho que ele faz para o mercado de hardware no Brasil e principalmente para a produção de conteúdo relacionado a hardware, em língua portuguesa é muito importante. Então, se você puder dar uma força, puder visitar, prestigiar o canal dele, conferir o trabalho dele e, é lógico, se inscrever e acompanhar todos os vídeos lá. Bom, sem mais conversa, assiste aí o nosso bate-papo e se puder deixar um joinha, se puder compartilhar esse vídeo, desde já muito obrigado. Bom, primeiramente agradecer ao Lucas por ter aceito o convite, por estar aqui participando desse bate-papo e principalmente por aceitar vir aqui e responder dúvidas que vocês fazem com bastante frequência aqui no canal. Então, Lucas, muito obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo ao RBTech. Obrigado, Ricardo. É um prazer meu estar por aqui, cara. Na verdade, eu já acompanho seu canal faz uns bons anos e eu acompanho não só pela área de hardware, mas eu sou programador, cara. Então, as suas dicas já me deram uma força aí também. E é um prazer responder as dúvidas de vocês. Caso vocês queiram deixar outras dúvidas que eventualmente não foram respondidas nesse vídeo, deixa nos comentários aí do vídeo, que depois eu volto aí no canal RBTech para responder vocês sempre que possível, se eu souber também, né? E esse é um bate-papo, né? Não quer dizer que seja o último, a gente pode fazer outras vezes esse tipo de crossover de conteúdo, então Claro. até dúvidas deixadas aqui podem ser pautas de um outro vídeo futuramente, né? Com certeza. Mas enfim, vamos começar. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Lucas, 2018 começou bem conturbado para quem quer comprar um PC, para quem quer comprar hardware, por motivos aí que todos já sabem e todos eles acabam terminando na mineração. Por isso a pergunta 2018 é o ano para não comprar hardware? Olha, realmente 2018 começou de uma forma muito complicada, como você bem falou. Em 2017 a gente teve um retorno à ativa dos mineradores. A mineração de criptomoedas sempre existiu, desde da época do que era só Bitcoin e Litecoin, em 2002, 2013. Inclusive eu minerava essas moedas, na época que se minerava ativamente com GPU. Só que com a chegada, por exemplo, do Ethereum, que na verdade chegou até antes, acho que 2015, se não me engano, 2016, mas com a alta do Ethereum, a galera voltou a minerar em 2017 com força. E aí o que começou a trazer preços maiores aí nos componentes de um computador, especialmente a partir de dezembro, começou a ficar um pouco pior, porque o Bitcoin atingiu valores aí de 70 mil, 65 mil reais, um valor assim inédito até então, né? E o Bitcoin é a principal moeda. Quando o Bitcoin sobe, ele arrasta consigo todas as outras. Então o Ethereum subiu, o Zcash subiu, o Monero subiu, e aí os mineradores voltaram ativa. Aí começou o ano já com preços de hardware inflacionados. Placa de vídeo, queira ou não, foi o mais prejudicado, porque é o que se usa para minerar, mas os mineradores também usam placa-mãe, memória RAM, processador, enfim. Tudo, de uma forma geral, acaba ficando um pouco mais caro, com proporções diferentes. De repente a placa de vídeo ficou bem mais cara, mas placa-mãe e memória RAM deu para dar uma segurada. O lance da memória RAM é que não é apenas o PC. A memória RAM teve um aumento expressivo na área dos smartphones. Tudo hoje em dia usa memória RAM. E
você não tem uma grande quantidade de fabricantes desenvolvendo chips de memória. Hoje você pega ali, eu posso contar nos dedos, você vai ter Elpida, você vai ter Samsung, você vai ter Hynix, você vai ter Micron, e acaba que você tem poucas fábricas fazendo isso e uma demanda cada vez maior. E acaba os preços ficando muito altos. E 2018 começou também com aquela notícia do bug dos processadores Intel, que também afetou os CPUs AMD, ao menos a segunda variante, e os CPUs ARM ou ARM, né, depende de como você quer falar assim, e já assustou um pouco a galera, que já estava preocupada com os altos preços, depois veio mais problemas. Então, infelizmente, até o presente momento, 2018, eu já falei isso lá no meu canal, Peperaio Hardware, tem sido um ano muito complicado para comprar PC Gamer. Hoje, eu não acho viável você comprar uma placa de vídeo, que é um dos principais itens de um PC Gamer, porque os preços estão completamente inflacionados. Hoje você tem, por exemplo, uma RX 570 que custa R$ 1.800. Só que a 470, que era praticamente a mesma coisa que essa placa, custava R$ 700. Então você acaba vendo às vezes o dobro ou o triplo do preço, mas a performance não dobrou nem triplicou, a performance continuou praticamente a mesma. Então, infelizmente, hoje está muito complicado montar um PC Gamer. Tá? Já era difícil você ter que procurar ali as peças mais baratas, mas especialmente nesse momento do mercado, eu não recomendo a compra de uma placa de vídeo, que é um dos principais componentes de um PC Gamer. E a tendência, pelo que você comentou, é continuar, né, no decorrer do ano dessa forma. Então vamos ver, vamos pisar no freio e eu já vi você falando isso, tá muito nas nossas mãos, mudar um pouco desse cenário, né? Então, se não tiver consumo, o fabricante ele se obriga a produzir menos e ele vai se obrigar a repassar essa diferença de preço para fornecedor, que vai repassar para a loja, que vai chegar para nós. Então, a gente tem que pensar um pouquinho aí também no consumismo, diminuir um pouco, frear um pouco, que a gente pode sim forçar o mercado a retroceder um pouco nesse ponto, né? Exatamente, a chave somos nós consumidores. E aqui eu falo não como um reviewer, mas como um consumidor, porque eu também compro hardware. Se a loja vende a R$ 1.000 e tem quem pague, não tem por que ela baixar. Ela fala assim, as pessoas estão aguentando. É o mesmo lance dos carros aqui no Brasil. O consumidor aguenta pagar 60 mil de imposto em cima de um carro. Então vamos continuar, eles estão conseguindo então. Enquanto as pessoas não pararem de comprar, vai continuar vendendo. E sinceramente eu não sei se o aumento de preço é de uma forma... eu esqueci a palavra certa, mas se o aumento de preço começa lá na fonte, assim que sai da fábrica, ou se é por etapa. Se o importador coloca um pouquinho, se o fornecedor coloca um pouco, se o fabricante coloca um pouco e chega no final a gente que tem que pagar a conta. Eu acho que essa é a possibilidade mais plausível. Eu acho que cada um quer tirar a sua fatia do bolo e a gente paga a torta completa, né? Mais ou menos assim. Exatamente. Então, assim, ainda tem lojas vendendo placas com preços normais. Por exemplo, você encontra 1050 Ti ainda por R$ 800, que ainda está um pouco caro do que ela já custou, mas tem loja que está vendendo a 1.200 a mesma placa, que era vendida a 600 antigamente. Então, cabe a você, se você está realmente bastante interessado em montar um PC Gamer, dá uma pesquisada nas lojas, de repente você ainda encontra uma promoção ou outra. Caso não encontrar, vale a pena esperar um pouquinho, até porque a gente está em fim de geração, ao menos no que se diz respeito à Nvidia, porque já tem informações, rumores que ela vai lançar uma nova GPU, novas GPUs, né, entre março, abril e maio, na GTC, por exemplo. E eu acredito que nesse momento do mercado, talvez a própria Nvidia já não queira mais trazer tanto estoque das suas placas atuais, porque ela quer lançar uma coisa nova, então ninguém quer ficar com estoque aí no mercado. Embora na atual situação, se ela lançar qualquer coisa, os mineradores vão comprar tudo. Então ela pode lançar qualquer coisa que vai vender de qualquer forma. E sabendo disso tudo, entra a minha segunda pergunta.
a gente sabe que está inflacionado, que o preço não está bom, que a loja também não colabora, que o fornecedor não colabora, que vende, como a gente falou, né? Eu acho que cada etapa do processo vem aumentando um pouquinho e a gente está pagando a conta toda. Mas mesmo com tudo isso, ainda existe alguma forma de hoje eu conseguir montar um PC para jogar, nem que seja um PCzinho de entrada, básico, abrir mão um pouco de qualidade para me divertir. Eu consigo montar um PC custo-benefício hoje? E qual seria esse custo-benefício em valor, digamos assim, com o que a gente tem no mercado agora, que é março de 2018? Certo. Bom, é muito difícil a gente falar em custo-benefício porque esse é um termo que pode ser interpretado de várias formas diferentes. De repente, o que é benefício para mim não é benefício para outra pessoa. Então, às vezes a pessoa ela quer procurar um produto com bom custo-benefício para rodar, por exemplo, em 4K. É um custo-benefício completamente diferente de quem quer rodar, por exemplo, em Full HD. Então deixa eu só reformular a minha pergunta. Qual é o mínimo que eu preciso gastar hoje para comprar um PC para jogar em Full HD, que é o que a maioria ainda joga, né? Mesmo que eu tenha que abrir mão um pouco de qualidade, daqui a pouco jogar a qualidade média para baixa em algumas coisas, qual é o mínimo que eu gastaria hoje para montar um PC nessas características? Bom, com os preços atuais vai ficar um pouquinho complicado. Menos de 2.000 vai ser muito difícil, a não ser que você comprar alguma coisa usada, placa de vídeo, processador. Mas se for para montar um PC todo do zero, novo, é provável que você gaste de R$2.000 a R$2.600. Isso considerando uma máquina, por exemplo, com Pentium G4560, e daqui a pouco eu vou fazer uma ressalva sobre isso, com uma H110, 8 GB de memória, só aí já foi R$1.000, porque o Pentium é 250, H110 é uns 250. R$500 na memória, 2.400, 8 GB, um único Pentium. E aí você tem que comprar uma placa de vídeo, né? E aí eu gosto muito da GTX 1050 Ti, eu gostava mais dos preços antigos, agora tá um pouquinho complicado. Mas se você achar ela por uns 800, 900 reais, já vai aí R$1.900 o seu orçamento. Falta uma fonte, falta um gabinete, eventuais fãs, se você não tiver teclado e mouse, acaba ficando realmente entre R$2.500 a R$2.700. Esse é o mínimo que eu diria para você montar hoje para jogar. Você pode economizar um pouquinho, colocar uma GTX 1050 de 2 GB, o preço vai ser um pouco melhor, e lá no meu canal eu já fiz diversos testes com a 1050 de 2 GB, e ela consegue rodar BF1, ela consegue rodar PUBG, que são os jogos aí mais jogados, né? CS, GTA, roda tranquilo. O Pentium, ele é um CPU bem de entrada, ele é um dual core com hyperthreading, e ele dá conta de jogar assim vários jogos. Um ou outro você vai ter dificuldade. Por exemplo, Watch Dogs 2, Battlefield 1 multiplayer, porque os requisitos dos jogos, por exemplo, o BF1 multiplayer pede como mínimo um i5 6600K, que é um CPU que tem um clock alto e é um quad-core. Então, usar um Pentium nesse jogo vai acabar te trazendo algumas dificuldades, tá? Mas esse é o mínimo realmente para você montar hoje. Não recomendo você montar CPUs de apenas 2 núcleos, sem hyperthread, multithread, né? Apenas 2 é muito pouco hoje. Até 4 núcleos já tem sido pouco em alguns jogos, quanto mais 2, né? Do lado da AMD, você pode montar hoje o Ryzen 3 1200, que é um CPU quad-core. O diferencial do Ryzen 3 1200 é que em tarefas que trabalhem com mais núcleos, ele vai ter o diferencial em cima do Pentium. Você tem a A320 que você acha por menos de R$300. A memória RAM vai ser a mesma coisa, lá, os 500, 600 reais, 8 GB de memória, que é o mínimo que eu recomendo. Montar com menos de 8 GB hoje já não é legal. E a placa de vídeo, basicamente, eu manteria a 1050 Ti, tá? Na plataforma Ryzen, você tem uma garantia de upgrades futuros. Porque no caso do G4560 H110, a plataforma já foi descontinuada, a Intel já matou ela. Já encerrou e já está trabalhando na Coffee Lake. De novo, né? De novo. Por que eu ainda recomendo o G4560? Porque não tem um CPU concorrente na Coffee Lake, não tem um CPU nos R$250, como é o Pentium na plataforma anterior. Só que no Ryzen, você está comprando um CPU
e uma plataforma que vai durar até 2020, pelo menos, segundo a própria AMD. Você vê que já lançou APUs novas, que estão até com problemas que eu tenho mostrado no canal, mas você pode usar na mesma placa-mãe que você já tinha. Manteve essa compatibilidade, não precisa ficar trocando tanto de socket assim. E essa foi uma crítica que eu sempre fiz, por exemplo, na plataforma Intel, que não faz sentido nenhum eles ter trocado. Eles manteram o mesmo socket, na verdade, mas impossibilitaram o upgrade. Eles impossibilitaram você usar um CPU de sétima na placa da oitava geração ou uma placa da oitava com CPU de sétima. Enfim. Então, resumindo a conversa, o custo-benefício hoje é R$3.000. Menos que isso, dificilmente você monta alguma coisa desse. Cara, se você conseguir montar com menos que isso, realmente peças usadas, talvez você consiga. Mas aí eu não consigo te passar valores porque muda o tempo todo. Sim, daí é muito dinâmico. É né? muito dinâmico. Às vezes o cara vai comprar lá do AliExpress alguma coisa, enfim. Então dá para montar com menos, mas aí resta você ter paciência para comprar, esperar chegar, de repente pagar algum imposto, enfim. Ou comprar usado de alguém. É aquela máxima, né? Você vai economizar dinheiro, mas você gasta tempo. Tem que ver o que você está disposto a empregar aí na sua busca por peças para montar a sua máquina, né? Exatamente. E a APU nova que a AMD lançou, depois que os problemas forem corrigidos, é um chip interessante porque ela já traz uma GPU integrada tão rápida quanto uma RX 550, que custa 400, 450 reais. E mais rápida, em alguns casos, que a GT 1030, que é a placa low-end da NVIDIA. Um chip integrado, mais rápido. Aí você não precisa comprar uma placa de vídeo low-end mais o CPU. Você compra só a APU, que no preço certo, depois que passar aí todo o hype dela, deve chegar por 600 reais. Aí talvez a gente consiga montar um PC mais ou menos na faixa dos 2.000 reais. Isso para quem está pensando em esportes ou jogos assim em resolução HD, por exemplo. Aí é uma APU que consegue fazer isso. Em breve ela vai estar com um desempenho mais estável, eu acredito, e vai ser uma opção interessante no mercado. E aproveitando que a gente está aí nesse papo de montar máquina, de escolher peça, do jeito que está o mercado hoje, normalmente, via de regra, é mais vantagem você escolher peças e montar a sua própria máquina. Aconteceu algum tipo de mudança no mercado agora e vale mais a pena você comprar uma máquina montada em algumas situações ou continua valendo a pena você escolher as peças e montar a própria máquina? Olha, é uma questão um pouco complicada. O que eu vejo nas lojas, e eu sou parceiro de algumas lojas aqui no Brasil que montam peças, montam PCs, aliás, às vezes eles conseguem um preço até um pouco menor ou muito parecido se você fosse comprar em várias lojas, porque eles montam isso de grandes quantidades. Então, de repente, estoque, né? É o estoque. Então, às vezes eles conseguem um preço diferenciado para montar uma máquina. Comprar uma máquina montada hoje, se você não tem experiência para montar, se você não tem paciência para ficar pesquisando peças, pesquisando compatibilidade, será que tal CPU funciona bem com tal placa-mãe? Ou no caso dos novos CPUs da AMD, será que vai estar atualizado a placa-mãe? Será que eu vou comprar o CPU e a placa-mãe vai reconhecer? Essa é a vantagem. Você compra uma máquina montada com garantia nas peças e você pode ali simplesmente chegar, a máquina chega, você simplesmente liga e joga e funciona. Essa que é a ideia. Montar uma máquina hoje do zero, na minha opinião, é mais interessante porque eu sou entusiasta de PC. Eu sempre vou recomendar que você tente montar você mesmo. A experiência de montar uma máquina com suas próprias mãos é muito boa, é muito legal. Então, cabe a você pesquisar nas lojas os preços, porque tem a questão do frete. Se você compra em diversas lojas, você vai pagar diferentes fretes. E dependendo da região que você mora, como até você estava falando que você mora no sul, às vezes você comprar uma peça, os caras cobram um frete altíssimo, aí você tem que avaliar se vale a pena. Nada como uma boa tabela, você coloca as peças que você quer, nas lojas que você quer, com os preços, prazos, fretes, e coloca um PC Gamer equivalente e vê se vale a pena. Então, eu diria, a grosso modo, eu diria que você tem que fazer uma avaliação do PC que você quer comprar
e do atual momento, de quais lojas vão ter as peças separadas caso você queira comprar, põe na balança e vê qual está mais barato. A dica é essa. E também do seu nível de conhecimento. Inclusive, essa Nível de semana eu conhecimento. fiz um vídeo e eu comentei a questão da compatibilidade, que era uma das dúvidas que tinham deixado para fazer para você aqui, mas eu resolvi adiantar um pouco já e fazer isso no canal. E eu comentei no vídeo. Você tem que ter o conhecimento técnico para montar a máquina e não só isso. Você tem que ter o conhecimento para saber se alguma coisa não funcionar, como solucionar o problema, não é simplesmente montar. Então você tem que ter um conhecimento grande da montagem em si e da resolução de problemas que podem acontecer caso a sua máquina não ligue quando você apertar o power. Então tem essa questão aí no meio envolvida também, né? Exatamente. Então, é aquilo que eu falei. Se você tem o conhecimento necessário para montar, você pode montar sabendo que você vai ter que compreender um pouco do mercado, porque só chegar na loja, comprar as peças e montar, às vezes não é suficiente. Porque, por exemplo, como eu falei, a Nvidia está prestes a lançar uma nova geração. Se você, de repente você compra uma placa hoje, sempre acaba acontecendo da Nvidia lançar uma placa melhor, às vezes no mesmo preço, ou um pouco mais cara. E aí você fica com aquela sensação de, poxa, podia ter montado uma coisa melhor se eu tivesse esperado. Como que eu vou saber? Pesquisando o mercado, entendeu? Se você compra montado hoje, é aquilo ali e pronto. Tudo bem que você pode atualizar depois. Mas aí, o entusiasta de PCs, ele geralmente fica atento a notícias, atento a rumores, atento a press releases dos fabricantes, para saber mais ou menos quando vai ter um hardware novo, tanto para ele vender antes e lucrar mais, ou para ele esperar um pouquinho e comprar o produto novo. Na verdade, hardware é muito parecido com o mercado de ações, né? É comprar na baixa e vender na alta. Você tem que saber a hora certa de comprar e vender para você fazer bons negócios. Ou tem a outra questão que eu sempre digo. Você vai escolher uma máquina para você. Pelo menos essa é a filosofia, digamos assim, que eu uso no quesito hardware. Eu tenho um hardware de alguns anos já e ele me serve. E essa é a pergunta que você tem que fazer no meu ponto de vista. O hardware que você tem, ele serve para aquilo que você precisa fazer, que você quer fazer no seu dia a dia? Então esquece que tem lançamento, esquece que tem geração nova, esquece que tem outra placa. Usa o teu hardware que está servindo e se contenta com ele, porque ele está atendendo a sua necessidade. Quando o seu hardware não atende mais a necessidade, bom, daí é hora de começar a pesquisar e pensar em trocar. Eu pelo menos penso dessa forma. Daí é uma questão muito pessoal, mas enfim, é a forma como eu costumo enxergar o mercado de hardware, né? Exatamente, aí a gente volta para a primeira questão. 2018 é o ano para comprar ou não o hardware. Às vezes a pessoa já tem um bom hardware, ela já está conseguindo trabalhar, está conseguindo jogar, mas ela fica naquela ânsia de ter algo novo que muitas das vezes ela não precisa. Então às vezes a pessoa fica naquela ânsia, não, eu tenho que comprar uma placa de vídeo nova, mas o que ela já tem já dá conta do recado. Eu faço uma comparação com os consoles. Quando a gente jogava no Play 1, no Play 2, no Xbox, no Nintendo, a gente não percebia nada, a diversão era o principal. É claro que a quantidade de FPS é legal, porque dá uma sensação de movimento muito diferente. Quem está acostumado a jogar em 30 e vai para 60, percebe. A mesma coisa, quem está jogando a 60 e vai para 144, é uma diferença muito grande. Mas, às vezes a pessoa já tem uma coisa boa, mas ela não sabe se divertir com aquilo. Em vez de jogar, ela fica testando os jogos. Bom, vamos então para a próxima pergunta agora, que é uma questão, eu vejo muito como modinha, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. O termo gamer, ele entrou no mercado de uma forma assustadora no último ano, principalmente nos últimos 2 anos. Você acha que esse termo, gamer, ele ficou muito banalizado e ele é mais usado na questão marketing como uma forma de ganhar um dinheiro extra sobre produtos que não têm nenhum diferencial para o cliente? Ou realmente os produtos estão focados em quem joga, estão entregando alguma coisa a mais do que um produto que não tenha o nome gamer na caixa e que não seja colorido, Olha, um RGB, como é o que a maioria das vezes acontece, né? Só que existem características que identificam o produto gamer. E aí você pode identificar o produto gamer de verdade do gamer falso. Infelizmente, é o que você falou, acontece de alguns produtos usar o termo gamer, de repente colocar vermelho e preto, ou RGB, e falar, temos um produto gamer. Mas na verdade não é um produto gamer, acaba queimando quem realmente faz o produto gamer. E aí quando um bom fabricante vai lá e fala,
gamer, a galera fica com aquele preconceito, é gamer, né, tal, enfim. Você tem vários produtos sendo vendidos como gamer, que na verdade não são. Como que você descobre? Olhando as características que ele oferece. Se são realmente alguma característica importante, se é realmente uma característica importante para os jogadores. Se você pudesse eleger um processador hoje, que seria a melhor opção para jogar, o melhor processador para jogos, para você montar uma máquina em torno desse processador, qual marca e modelo você elegeria? Ou não tem um preferido? Olha, é um pouco complicado falar exatamente qual é o melhor, porque, novamente, o melhor para mim pode não ser o melhor para outra pessoa. Então, eu diria assim, por faixa de preço, por menos de R$300 é o Pentium G4560. Pelo preço baixíssimo que ele oferece e pelo bom desempenho, porque até 2015, 2016, as pessoas compravam Core i3 por R$500 sem reclamar. E depois a Intel lançou um Pentium com praticamente o mesmo desempenho pela metade do preço. Só por isso ele já vale a pena. Na faixa dos R$500 a 700, não, 500 a R$600, eu diria para você comprar o R5 1400. O R5 1400 é um CPU muito interessante porque ele já oferece 4 cores e 8 threads. Dado as proporções diferentes, até o presente momento, o único CPU da Intel que oferecia 4 cores e 8 threads era o Core i7, que era mais de R$1.000. É claro que o Core i7 é mais rápido, tá? Mas eu estou comparando aqui quantidade de núcleos e threads. Então nessa faixa de preço eu recomendaria o Ryzen 5 1400. Na faixa dos R$800, hoje, nesse exato momento, o Ryzen 5 1600X. Eu recomendaria o Core i5 8400 para jogos, porque ele realmente tem um bom desempenho para jogos, mas hoje ele só tem uma placa-mãe cara para ele, que é a Z370. Quando chegar a H310, B360 e H370, aí sim eu poderia recomendar ele como uma opção interessante nessa faixa dos R$800. Acima dos R$1.000 você vai ter o Ryzen 7 1700 e os seus irmãos, né, o X, 1800X, e você vai ter o Core i7. O Core i7 hoje ele ainda está um pouco caro, por exemplo, o 8700K você acha por R$1.700. É um CPU fantástico. Eu diria para você que hoje é um dos melhores CPUs que você pode ter, o Core i7 8700K. Só que ele ainda está um pouquinho caro. Quando ele normalizar por R$1.400, R$1.300, até, sei lá, entre R$1.300 a R$1.500, vai ser uma opção que eu vou recomendar fortemente. Hoje, o 8700 é um CPU que eu acho interessante, e não descartando também o próprio Ryzen 7 1700, que tem 8 núcleos e 16 threads, faz overclock, tem um bom desempenho, e aí cabe a você avaliar qual é o seu principal objetivo. Porque, por exemplo, agora a gente está falando de CPUs mais caros. Se você quer jogar, por exemplo, a 144 Hz ou a 120 Hz, né, e um monitor com refresh rate com esses ranges, necessariamente você precisa de um CPU melhor. Não basta ter uma placa de vídeo rápida, você precisa ter um CPU que instrua a sua placa. Porque quando você está jogando, por exemplo, o seu GTA, toda a vida que está no jogo está sendo processada pelo seu CPU. A inteligência artificial, a física, as colisões, as direções dos tiros, onde os tiros acertam, os semáforos, os pedestres andando, é o seu CPU que está controlando isso. A sua placa de vídeo está girando os gráficos, e o CPU está controlando a vida no jogo. Então não adianta você tentar jogar com FPS muito alto com um CPU fraco, porque ele não consegue. Aí você acaba encontrando o famoso gargalo. Então, se você pretende jogar no alvo de FPS acima de 120 até 144, hoje eu recomendo o 8700K ou 8700. Para jogar a 60 FPS é bem mais fácil. Aí o Ryzen 5 1400 dá conta, o Core i5 8400 dá conta, até mesmo o Core i3 8100, o Core i5 7400, 7500, Ryzen 5 1600, 1600X, Ryzen 3 1200, enfim. São CPUs que, de uma forma geral, conseguem entregar, em conjunto com uma placa de vídeo, o tão buscado 60 FPS.
Eu vi que você citou várias vezes a linha Ryzen agora nessa questão do processador. Inclusive no começo você citou um ou dois da Intel e 3 ou 4 da linha Ryzen, se não me falha a memória agora. A gente pode afirmar, tendo como base isso que você acabou de falar também e os testes que você fez, que a AMD voltou para o mercado gamer com a linha Ryzen, ou ela ainda está deixando a desejar, poderia ter sido melhor, claro que sempre pode ser melhor, mas ela voltou à ativa no mercado de games, ou ainda não é o que os jogadores esperavam? Qual é que é a sua análise sobre essa linha de processadores? Certo. Bom, eu participei do lançamento dos CPUs Ryzen, eu trouxe lá no meu canal review de quase todos eles, com a exceção das variantes do Ryzen 7, por exemplo, 1800X, 1700 e 1700X. Eu não trouxe o review de todos, mas de um pelo menos eu trouxe. E comparando com o que a AMD tinha até então, que era o FX, melhorou bastante. Porque você tinha, por exemplo, os FX com uma arquitetura modular, que foi uma aposta da AMD lá atrás que não deu certo, isso a própria AMD assumiu. Os CPUs acabavam ficando amarrados, com um single core muito baixo, perto do que a Intel oferecia no mercado. E queira ou não, a Intel sempre dominou o mercado. Não sempre, a partir de um certo tempo dominou o mercado. E você tinha os jogos sendo desenvolvidos para trabalhar com 2, com 4 núcleos. Tem jogos que trabalham com um núcleo ainda. Jogos atuais que estouram um núcleo. Tá? E o single core faz diferença nesse ponto. E a Intel acabou dominando porque ela tinha um single core mais rápido. A Intel estava sempre atualizando os CPUs, trocando sockets, que é uma coisa que ninguém gosta, mas estava atualizando os CPUs, e a AMD estava ficando apenas no FX. Lançava, assim, novos FX, entre aspas, colocava mais núcleos, aumentava o clock estupidamente até 5 GHz, como o caso do FX9, deixava o CPU com TDP altíssimo, exigia placa-mãe caríssima, um cooler bom para poder segurar, e se você colocava um Core i5 e comparava lado a lado, às vezes dava o mesmo desempenho. Que é um CPU que tinha um TDP bem menor, né, um consumo menor, e acabava rendendo o mesmo ou mais. Então o Ryzen foi sim uma coisa boa que a AMD fez. Eu digo para você com certeza que a AMD voltou para o mercado gamer, porque ela trouxe chips com mais núcleos e mais threads que a maioria dos CPUs da Intel, eu diria quase todos. Na faixa de preço do i3, o que a AMD trouxe? O Ryzen 3200, 4 núcleos reais, o i3 tinha 2. Na faixa de preço do i5, ela trouxe os Ryzen 5 1600 e 1600X, por exemplo, que entregam o triplo de threads, 12. E na faixa de preço do Core i7, ela trouxe o Ryzen 7, que tem 16 threads. Novamente aí o dobro de threads. Então ela teve que fazer isso porque ela tinha que ganhar terreno da Intel. Ela tinha que ganhar terreno e ela tinha que ser agressiva. Ou seja, em cada faixa de preço, vamos lançar mais núcleos, mais threads ou com um preço menor. E a evolução no processo de fabricação, acho que ajudou um pouco também nisso, né? Porque a litografia da AMD era um pouco atrasada, né? Nos caiu FX, bastante, então. sim, caiu para 14 nanômetros. Isso aí eu acho que ajudou bastante nesse salto que ela teve, né? Nessa nova linha também. E se você for ver, por exemplo, em 65 watts, a AMD estava oferecendo CPUs de 8 núcleos e 16 threads. Enquanto que a Intel tinha CPUs de 4 núcleos e 8 threads, que é o Core i7, 7700, 65 watts. Então houve uma evolução na eficiência energética muito grande. E isso impulsionou a própria Intel a lançar CPUs novos. Historicamente, i3 sempre foi dual core. Lançou i3 quad-core. Historicamente, i5 sempre foi quad-core, lançou i5 six-core. E o i7 six-core, 12 threads. Então a AMD deu um empurrão que o mercado necessitava para evoluir. A partir de agora, com a AMD e a Intel oferecendo mais núcleos no segmento mainstream, as desenvolvedoras de jogos passam a ter mais vontade de trabalhar suas engines para aproveitar mais núcleos, que até então estourava o núcleo 0, o núcleo 1 ali e já era. Esse movimento que a AMD fez ajudou a crescer o mercado de uma forma geral.
Tirou o tá? comodismo da Intel também, né? Porque eles estavam muito confortáveis na posição em que eles estavam e eles viram que agora tem alguém ali chegando próximo, se não equiparou, mas enfim, chegando próximo, e eles sentiram a ameaça dessa nova linha e acabaram tendo que mudar a estratégia deles, né? Resumindo, foi eu acho que isso que aconteceu, né? Exatamente, eles estavam no marasmo por um bom tempo e eles precisavam, assim, se não fosse a AMD, eu acho que a Intel ficaria muito tempo ainda com o i5 quad-core ainda. Bom, se Porque, não fosse a AMD, a gente teria que ter dois computadores, né? Um para rodar 32 bits e um para 64, porque quem acabou com essa sim, palhaçada lá na época do Athlon foi a AMD, né? Que disse, não, 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 aham, vamos integrar tudo numa coisa só, não tem esse negócio de separar, né? tem o lance das Então, eu acho instruções. que esse golpe, digamos assim, do Ryzen, ele foi muito semelhante ao que aconteceu na época do Athlon 64, historicamente falando, e a mudança que isso gera no mercado. Pelo menos é o que eu consegui entender até agora do que está acontecendo, né? Eu acho que aconteceu uma coisa muito parecida, né? Deu um susto bem interessante e isso veio só para beneficiar nós que somos os consumidores, né? Exatamente, cara, exatamente. A AMD, ela é uma empresa que quer lucrar como qualquer outra. Normal. Ela não está fazendo caridade. Ela está trabalhando para impressionar os gamers, porque é aquilo que eu falei. A Intel, ela era sinônimo de alto desempenho. Os FX, a própria AMD falava, compete com o i5. Se você quer alguma coisa acima de i5, você tinha que comprar Core i7, Core i7 Extreme. Então a AMD teve que entrar de uma forma agressiva. Vamos lançar mais núcleos, mais threads com preço competitivo para ganhar mercado. Vamos então à nossa última pergunta do bate-papo de hoje, que é bem pertinente, foi deixada por um inscrito aqui no canal também, é uma dúvida que eu vejo muitas pessoas postando na internet. O que eu devo levar em conta, o que eu devo considerar, e por quesito de prioridade, o que primeiro, o que segundo, quando eu for comparar um processador com outro para comprar e uma placa de vídeo com outra. Então eu olho o clock, eu olho a frequência dele, da placa, eu olho a quantidade de memória da placa de vídeo, digamos assim, 1, 2 e 3 pontos que eu devo observar. Primeiro, segundo e terceiro para comparar dois processadores. Olha, na verdade esse é um erro. A maioria das pessoas acabam errando ao comparar CPUs de diferentes arquiteturas, placas de diferentes arquiteturas, porque se você pega, por exemplo, e compara por clock, você tem CPUs Intel antigos com clock de repente maior que um CPU atual hoje, mas o CPU atual é melhor, porque o IPC, a arquitetura do processador é melhor. O clock faz diferença? Faz, só que se você pega um CPU diferente e compara, muitas das vezes aquela comparação é injusta. Então você tem que comparar o conjunto total. Por isso que eu sou contra aqueles sites de comparação de hardware, que fala, tal CPU tem mais cache, tal CPU tem mais clock, então ele é melhor. Nem sempre. Nem sempre ele é melhor por ter mais cache, mais clock, mais núcleos, o que quer que seja. Você tem que comparar a performance dele em benchmarks. Benchmarks é uma forma confiável de você saber o quão diferente um CPU é do outro. Que aí você está testando e pontuando o CPU. Certo? Placa de vídeo é basicamente a mesma coisa. Eu não posso falar assim, tal placa tem 256 bits, ela é melhor que uma que tem 128. Nem sempre. Tem placa de 128 bits que são melhores. Então é um trabalho, na verdade, muito injusto, né? A comparação ela é muito difícil de ser feita e eu acho que não é um mero usuário, digamos assim, não desmerecendo o usuário, não é isso, mas não é um usuário que está ali preocupado em jogar o jogo dele ou em fazer o trabalho dele no computador que vai conseguir fazer essa tarefa com maestria. Eu acho que isso tem que deixar para quem é especialista, para quem faz testes, como é o caso do Lucas, então, que faz os testes, que analisa e que tem uma visão um pouco mais abrangente do todo para poder dizer, não, essa aqui é a melhor escolha para isso, aquela é a melhor escolha para aquilo. Então, tentar evitar, eu acho, de tirar conclusões por conta própria se você não é muito atuante, digamos assim, no meio, para não acabar tomando uma decisão errada e escolher um produto errado para sua necessidade também. De uma forma geral, os benchmarks ajudam o usuário leigo. O usuário leigo vai lá no site, no canal, no YouTube, em qualquer lugar, olha os resultados e a partir dos resultados, seja FPS, pontos, flops, milissegundos, hertz, ele olha aquilo e fala, realmente é 10, 15, 20% melhor.
comparando num benchmark, comparando num teste prático. Porque se for comparar spec, cara, infelizmente, você vai pegar CPU antigo com CPU novo, você vai acabar errando na sua comparação. Não, porque você tem placa de 2 GB de memória hoje que é melhor que placa de 4 GB. Não porque, tem menos memória, tudo bem, mas o chip gráfico é melhor, a GPU é melhor, é mais eficiente. Eu acho que o que a pessoa tem que fazer, antes de ficar procurando teste comparativo, é definir o que ela quer fazer com a máquina e procurar resultados dentro daquela área de atuação. Então, se a pessoa quer trabalhar com audiovisual, se a pessoa quer jogar, se a pessoa quer simplesmente um computador para o escritório dela, enfim, define a necessidade da máquina e procura alguma coisa que diga o desempenho daquela máquina para aquilo que ela está buscando. Exatamente. E eu acho que a melhor comparação que o usuário pode fazer é comparar o que ela quer comprar com o que ela está usando hoje, para ver se ela vai ter realmente algum ganho, se ela vai ter algum benefício, e não simplesmente pensar em comparar A com B e pegar aquele que tem 2 pontos a mais. Eu acho que você tem que evoluir dentro daquilo que você está, buscar a máquina para a sua área e que seja melhor do que o que você está usando hoje. Eu acho que assim a gente consegue resumir essa questão, né? Exatamente, porque quando você restringe o que você quer comprar, você vai afunilar as opções. Se você fala assim, olha, eu quero trabalhar com AutoCAD, ou eu quero jogar, são áreas completamente diferentes. Então eu vou definir o meu orçamento e quais componentes eu tenho que comprar. Aí você vai... Porque assim, se você for olhar de uma forma geral, você tem centenas de CPUs, centenas de GPUs, de várias marcas, modelos e épocas. Mas se você tem o seu objetivo definido, você vai restringir. Em vez de ter aquele monte de opção para você, e agora, qual eu compro? Você vai falar, então eu tenho que comprar essas aqui, uma dessas, pelo menos entre essas 5, qual é melhor? Aí você pesquisa a partir daquelas. Fica bem mais fácil se você define o seu objetivo primeiro, como você bem falou. Bom, Lucas, muito obrigado por ter participado aqui do bate-papo, por ter respondido dúvidas aqui de inscritos, tanto do RBTech, eu tenho certeza que inscritos do teu canal também tinham dúvidas muito parecidas e eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui. Então eu deixo aí um espaço para você fazer as considerações finais aí sobre o nosso bate-papo, diga o que você quiser, esse espaço é teu para você dar o teu feedback final aí da nossa conversa. Ok, Ricardo, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando. Hardware é a minha paixão de todos os dias e eu gosto muito de participar de debates, de conversas, tirar dúvidas das pessoas, porque um dia eu estive nessa situação. Um dia eu fui montar o meu PC, que foi o que deu origem ao meu canal, e eu comecei a pesquisar sobre tudo. Fui buscar o conhecimento sobre as peças para ver se valia a pena. E hoje eu procuro fazer justamente esse trabalho, ajudar quem tem interesse em montar, mesmo no momento complicadíssimo que nós estamos vivendo agora no mercado, onde tudo está muito caro. Então, sempre que possível, vou estar participando, respondendo as dúvidas de vocês. Dá uma passada lá no canal Peperaio Hardware. Eu posto testes de diversos hardwares diferentes, CPUs dos mais fracos aos mais rápidos, placas de vídeo, placa-mãe, faço review de tudo e faço lives também lá, às vezes faço alguns vídeos aí mais descontraídos também, mas sempre com a intenção de ajudar a comunidade de hardware aqui no Brasil. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, valeu Lucas. E pessoal que está assistindo aqui, não esquece, aqui na descrição, já falei lá no começo do vídeo, tem o link do canal do Lucas, vai lá, se inscreve no canal dele, dá uma força também lá, vamos fazer esse canal dele passar logo dos 100 mil inscritos, tá quase lá, então dá uma força, se inscreve lá no canal do Lucas, acompanha os vídeos dele, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muita coisa no canal dele, certo pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado o bate-papo, espero que tenha sido proveitoso para todos e deixem aqui nas sugestões, nos comentários também, pessoas que vocês gostariam daqui a pouco de ver um bate-papo aqui no canal do RBTech e a gente entra em contato e tenta marcar outras conversas e disponibilizar esse bate-papo para vocês.